O Tribunal Especial de Julgamento, formado por deputados estaduais e desembargadores, decidiu, no começo da madrugada, pelo afastamento do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL. Moisés é acusado de suposta prática de crime de responsabilidade por causa de um aumento dado a procuradores do Estado no ano passado. A vice, Daniela René, atualmente sem partido, foi absolvida nesse mesmo julgamento e deve assumir o cargo. De Florianópolis, Ricardo Vondorf traz mais detalhes. Depois de uma sessão histórica que durou mais de 16 horas, o Tribunal Especial de Julgamento, formado por deputados e desembargadores, decidiu dar prosseguimento ao processo de impeachment contra o governador. Por 6 votos a 4, o tribunal afastou Carlos Moisés por até 180 dias, enquanto durar o julgamento do impeachment, que começa a partir de agora. Em relação à vice, houve empate em 5-5. Coube ao desembargador Ricardo Hösler, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que comanda o Tribunal Misto, o voto de Minerva. E ele decidiu arquivar o processo contra Daniela Rainer. A denúncia contra o governador e a vice foi de crime de responsabilidade pela equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os da Assembleia Legislativa, de forma administrativa, sem um projeto de lei. Segundo o governo, o reajuste foi baseado em pareceres da Procuradoria-Geral do Estado que atestavam a legalidade do ato. Daniela Rainer assume interinamente o comando do Estado na próxima terça-feira. Ela tem 43 anos, é advogada e produtora rural. Está rompida com o governador afastado e é aliada do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Vondorf, de Florianópolis, para o Brasil TV. A cobertura completa sobre o impeachment do governador de Santa Catarina você vai ver daqui a pouco no Jornal Nacional. E agora a gente fala da polêmica sobre a volta às aulas presenciais. No Distrito Federal, o Juizado de Infância determinou que as aulas voltem nas escolas públicas. O Geraldo Becker tem as informações. A Secretaria de Educação já havia batido o martelo sobre o retorno das aulas presenciais na rede pública. Elas voltariam só em 2021, depois que foi feita uma avaliação da situação da pandemia do coronavírus aqui no Distrito Federal. Mas a Vara da Infância e da Juventude determinou ontem o retorno das atividades em até 20 dias. E o governo tem 5 dias para apresentar um plano de retomada. Na decisão, o juiz citou o seguinte, que as escolas particulares já retornaram, o comércio, cultos religiosos e também a autorização para espetáculos públicos. Então, num país em que crianças e adolescentes dependem do ensino público, não é possível que eles fiquem impedidos de acesso à rede de educação. Então, a Procuradoria-Geral do DF disse que vai recorrer dessa decisão. A rede pública hoje tem 460 mil alunos. As aulas foram suspensas no dia 12 de março por causa da pandemia. Elas foram retomadas com videoaulas, entrega de materiais para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à internet no mês de julho. Estava previsto o retorno a partir do dia 31 de agosto, então foi suspenso aí por causa da situação da pandemia. Mas agora a Vara da Infância e da Juventude determinou esse retorno. Já em Minas Gerais, a Justiça suspendeu a retomada das aulas presenciais nas escolas particulares. Mas uma decisão do STF permitiu o retorno das atividades no Colégio Militar de Belo Horizonte. A Tabata Polini conta pra gente. Essa decisão é do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux, e para o ministro não foi, abre aspas, demonstrada nos autos a existência de potencial lesão de natureza grave ao interesse público e que há rigorosas providências técnicas e sanitárias sendo adotadas nos colégios militares do país. As aulas presenciais no Colégio Militar aqui da capital, elas foram retomadas no dia 2 de outubro. O Exército informou que o retorno está sendo feito de forma gradual e segura, com o revezamento dos alunos, seguindo um planejamento minucioso e atendendo aos protocolos sanitários. No fim de setembro, a Prefeitura de BH suspendeu os alvarás de funcionamento de todas as escolas da cidade. Mas, segundo o STF, atos normativos emitidos pelo município não especificavam a restrição das atividades das instituições de ensino federais, como é o caso do Colégio Militar. A Prefeitura afirmou que não foi intimado oficialmente da decisão
E uma outra decisão do Tribunal de Justiça, atendendo a um pedido do Sindicato dos Professores de Minas, suspendeu a volta às aulas presenciais nas escolas particulares da cidade, que estão na onda verde do programa Minas Consciente. O juiz entendeu que a prevenção ao coronavírus colide com a aglomeração de pessoas, tal como ocorrerá se o decreto for cumprido nos seus exatos termos. A decisão vale para todas as cidades mineiras, com exceção de Juiz de Fora, já que o município não faz parte do sindicato. No mês passado, o governo do estado havia autorizado escolas de educação básica particulares e municipais de cidades que estão na onda verde a voltar com as atividades presenciais. Mas a decisão do retorno caberia aos prefeitos. Em instantes, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia mostra que 4 em cada 10 brasileiros engordaram durante o isolamento. Com menos focos de incêndios, brigadistas que vieram de outros estados para atuar no combate ao fogo em Mato Grosso do Sul começam a deixar o Pantanal. Lucas Leles. Essa redução nas equipes de combate ao fogo aqui no Pantanal já estava prevista. Isso porque diminuiu muito o número de focos por aqui e também não tem mais incêndios lá na Serra do Amolar. 20 brigadistas do Piauí, Pernambuco e da Bahia já estão nos seus respectivos estados e outros 21 chegaram hoje aqui em Corumbá e já estão em viagem de volta para casa. Isso não tem relação com aquela decisão de quinta-feira do IBAMA de retirar todos os brigadistas em atividade de campo por falta de dinheiro. Ontem, o Ministério da Economia liberou recursos para regularizar as contas dos órgãos ambientais, mas o trabalho aqui no Pantanal continua, porque a brigada, que é fixa aqui em Corumbá, vai permanecer até o fim do ano. Além de apagar fogo, eles fazem rescaldo, que são ações de prevenção, conscientização da comunidade e treinamento de brigadas que estão sendo preparadas voluntariamente em regiões mais distantes do Pantanal. Um dos efeitos da pandemia anda incomodando muita gente. Aqueles quilinhos extras que se acumulam com a nova rotina de trabalhar e estudar em casa. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia revela que 4 em cada 10 brasileiros engordaram durante o isolamento. Era a realização de um sonho. Aeroporto de Madrid, 10h44, horário da Espanha. Acabei de chegar aqui, estou indo buscar a mala. No início da pandemia eu não estava aqui no Brasil, eu estava fazendo intercâmbio na cidade de Vigo, na Espanha, e foi um choque para mim, porque do nada eu precisei ficar somente em casa e eu estava com grandes expectativas a respeito desse intercâmbio. Sonho paralisado e as consequências vieram. Os sintomas de ansiedade, a partir daí, começaram a ficar mais aparentes, tanto a insônia quanto o ganho de peso, o estresse, queda de cabelo, foram várias coisas. Eu percebi que eu precisava mudar esse comportamento, que eu precisava me alimentar de uma forma mais saudável. Então eu comecei a mudar meus hábitos. Eu te entendo bem, Maria. E a Raimunda também. Raimunda é da área de saúde, conhece toda a cartilha do bem-estar, mas ficou um tempo em casa, de atestado. E no restante da pandemia, a rotina ficou toda alterada. Vieram o medo da doença, a preocupação com a família, o estresse. E nessa pandemia, eu engordei o quê? 6 quilos a mais. Então foi assim, um sufoco, porque quando eu vi que eu estava 6 quilos a mais do que eu engordei, eu falei, meu Jesus, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas não foram só elas, não. Muita gente ganhou peso nos últimos meses. Segundo uma pesquisa online da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 4 em cada 10 brasileiros engordaram durante a pandemia. Mais pessoas comeram mais, mesmo sem fome e sem fazer atividade física. Também com academias e parques fechados, mais tempo em casa, do lado da geladeira, podendo beliscar, pedir delivery. Com estresse, ansiedade e angústia, muita gente descontou na comida. O Gustavo diz que 75% dos pacientes tiveram problema com peso na pandemia. E tem muita gente já de olho no verão. Mas não adianta querer resolver uma descompensada de 7 meses em pouco tempo. É hora de repensar um pouquinho, é hora de melhorar, repor
o seu espírito de treinamento, retomar a sua rotina de treinamento, retomar a sua proposta alimentar, buscar, assim, individualizar um pouquinho mais o processo para que a gente possa ter um pequeno adiantamento de tudo isso. Tem mais. Cada pessoa tem um ritmo de corpo, de rotina, de ritmo e metabolismo. Por isso, a ajuda profissional é importante. Mas quer começar hoje, agora? Se liga nestas dicas bem práticas. Fazer uma limpeza na despensa daqueles alimentos altamente processados, fast foods, que são muito facilitadores de ganho de peso. Estabelecer horários de refeição, café da manhã, almoço, jantar, lanches. Usar frutas e verduras da estação para ter um acréscimo de valor nutricional nessa refeição. Se possível, fazer um planejamento da semana. Dormir bem também é importante, viu? E não tem jeito, é preciso fazer exercícios. Comece devagar. E quem sabe levar isso para a vida. A Rosilene, de 58 anos, não sofreu tanto com peso na pandemia porque já tinha hábitos saudáveis. Comia bem e fazia muita atividade. E realmente eu acho que foi um pouco menos difícil para mim, talvez, do que para as pessoas que realmente não têm essa oportunidade ou não fazem esse acompanhamento, né, ou não têm essa prática, né? Então fica aqui a dica, fica um alerta. Tem que ter força de vontade. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau. Haja coração. Oferecimento Quali.